ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso é um sinal do fim. Isso é um sinal que nos aponta para os momentos finais da história desse mundo. O magnetismo terrestre, que segundo alguns está em franca evolução, em períodos às portas de uma mudança, e que faz com que algumas pessoas entendam que essa mudança magnética tornará a vida do ser humano impossível na Terra. Mas vejam, a mensagem da palavra de Deus é: a vida humana não acabará por causa da reversão magnética. A vida humana, ela está com seus dias contados, sim. Mas o que marca o final da contagem dos dias dos seres humanos é a volta do Senhor Jesus. Só que essa volta de Jesus, ela não acontecerá antes que apareça este homem que se levanta contra Deus, que se coloca no lugar de Deus, que faz-se objeto de culto, como se ele fosse o próprio Deus. É chamado de homem da iniquidade. E hoje, nos dias que estamos vivendo, é facilmente perceptível como os padrões morais de Deus perderam espaço. As pessoas vivem como querem, fazem o que querem e ainda argumentam: eu pago as minhas contas e ninguém tem nada que ver com o que eu faço da minha vida. Eu não tenho que dar satisfações a ninguém. A moral, ela torna-se relativa. Em alguns sentidos, a Bíblia é até taxada de preconceituosa, retrógrada. Porque os padrões morais de Deus são levantados, mas pessoas hoje rechaçam as ideias de Deus, a visão de Deus, o plano de Deus, e vivem do jeito que acham que tem que viver. E a moralidade caindo, a preocupação, o interesse e o amor ao próximo também cai. Onde hoje você pode valer menos do que o relógio que você tem no pulso, mesmo que o seu relógio não valha muita coisa. Porque se o indivíduo vier te assaltar e ele achar qualquer coisa estranha, ele te mata por causa do seu relógio. A vida humana tem um preço baixo. E nós nos deparamos com tanta violência e tantos crimes que nos assustam. E alguns dias atrás, nós acompanhamos, diretamente ou indiretamente, o maior júri popular da história do Brasil, que talvez tenha levado a maior comoção pessoal. O júri que condenou o pai e a madrasta da pequena garotinha Isabela Nardoni, que há 2 anos atrás foi atirada do 5º andar da janela de um edifício na zona norte de São Paulo. Aqueles que foram condenados ainda defendem-se dizendo que eles não têm nada a ver. Embora numa condenação por 4 votos, seriam 7, mas só 4 votaram, e quando já deu metade mais 1, o juiz encerrou a votação. Ele nem ouviu os outros 3 jurados, que tinham os seus votos a darem, e acabaram condenando, mas o clamor popular era grande. Pessoas na frente do fórum gritavam e reivindicavam por justiça. Um crime bárbaro, um crime cruel, pegar uma criança e atirar da janela. Não importa se foi o pai ou se não foi. Se foi, agrava, como a justiça entendeu que foi. Mas mesmo que não tenha sido como eles dizem que não foram, alguém o fez. O fato é inegável, aquela criança foi jogada pela janela. Dor, brutalidade, maldade, indiferença.
um estudante entra no cinema com uma metralhadora e sai atirando nas pessoas. Um indivíduo mata a amante e esquarteja. Esses dias alguém me mostrou um jornal de um neto que assassinou a avó com inseticida. E eu fiquei pensando, onde é que nós estamos chegando? Qual é o nível que o mundo hoje está? Como as pessoas estão vivendo hoje? E eu paro para pensar um pouco. E eu sou pai e tenho filhas pequenas. E às vezes eu vejo algumas coisas que me deixam assustado. Alguém vai dizer, pastor, um desenho tão inocente. Inocente? Olha a cara. Dá até medo de olhar, não dá? Violência. Bate, tiro. Maldade, malandragem. Para que trabalhar? Vai lá e pega do outro. Se aproveita do outro. E os valores são colocados desde pequeno na cabeça das crianças. Elas estão sendo sequestradas. Alguns dias atrás eu me deparei com esse desenho. Estreia no Cartoon Network. E o nome? Billy e Mandy. São essas duas crianças que estão aí do lado. E essas duas crianças interagem com a morte. Elas brincam com a morte. Elas andam com a morte. Falando com o sobrenatural, com espíritos que vêm e que falam, com pessoas que já morreram e que agora se comunicam com os vivos. São esses valores que estão sendo passados. Onde Deus pouco importa. Onde a palavra de Deus não vale nada. E por que não falar um pouco dos jogos de computador? Os jogos de videogames. Já parou para ver algumas imagens? Você vai ficar assustado. Talvez não precise nem comentar muito, mas olha as imagens. Olha isso aqui. Nome do jogo, Diablo. Imagens que estão por aí. E as crianças estão aí, se divertindo em cima disso. Vivendo com essa absorção mental. E depois nos preocupamos, como é que estamos nesse nível? Como é que chegamos nesse nível? Pelo sequestro que o diabo tem feito na mente das pessoas. E Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 4, falando dos últimos dias, Paulo faz uma provisão, algumas páginas para frente da sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 4. Olha o que Paulo diz sobre os dias finais da terra. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos. Você acha que vai melhorar o mundo? Não vai. Você acha que a vida humana tende a ficar mais tranquila? Não vai ficar. O que Paulo está dizendo é algo negativo àqueles que são otimistas por natureza. Não, vai ficar melhor. Os dias melhores virão. No próximo governo, no próximo império. Nada vai melhorar. O que Paulo está dizendo é exatamente o contrário. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele fala por quê? Porque os homens serão, e aí a lista é longa, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados. E aí Paulo diz assim: mais amigos dos prazeres
do que amigos de Deus. Pastor Itaniel, eu estou surpreso, porque hoje, o desafio de sábado à noite, a igreja está lotada. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso não quer dizer que aquilo que Paulo diz aqui não está comprovado. Ele diz assim, que nos últimos tempos, as pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Você convida uma pessoa para ir na igreja, ela fala assim, não vou lá não. Aí convida para ir no baile, no forró. Que horas que vai ser? Que horas você passa lá em casa? Foi espalhado pelo campus propaganda por todos os lados. 2012, Bíblia, profecia, o Apocalipse. E você está aqui. Agora pense comigo. Se o pastor Itaniel resolvesse cancelar esse evento aqui, e botasse algumas faixas no campus dizendo assim, sábado à noite, show com a Ivete Sangalo, na nave, na igreja. Daria para caber todo mundo aqui? Acho que ia ter problema, né? Íamos ter dificuldades com primeira, segunda, terceira, e talvez até quarta sessão. Essa é uma realidade. Fala de Bíblia, as pessoas, não, Bíblia não. Ah, vamos para o show, vamos. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E pode ser que você, quando falou para alguém, eu vou lá na igreja, não vai lá não, vamos fazer lavagem cerebral em você. É o que falam algumas pessoas. Não vai nesse negócio aí não. Porque as pessoas hoje são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Outro dia um rapazinho me procurou, meio triste, e falou assim, pastor, eu estou triste, pastor. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, não, pastor, eu tinha feito um compromisso com Deus e eu não honrei meu compromisso. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, pastor, eu ouvi uma palestra, um seminário lá que o senhor deu e falou sobre a importância do relacionamento, e eu tomei uma decisão que eu não ia mais ficar. Eu ia agora ter relacionamentos mais sérios, eu não gosto de ficar, eu ia parar. E eu já entendi porque que ele estava triste. Aí ele falou assim, então pastor, e aí eu caí. Eu falei, como é que foi? Ele falou assim, foi assim, pastor, eu fui no aniversário lá do pessoal da escola, aí veio alguém e falou assim, aquela menina lá quer ficar com você. Aí eu falei, pronto, já começou a minha tentação. Ele falou, eu tinha decidido que eu não ia fazer mais essas coisas, que eu só ia agora ser uma pessoa mais séria, compromissos sérios, eu não ia fazer essas coisas. E eu falei assim, agradece ela, mas fala que eu não quero. E aí o indivíduo voltou e falou assim, não vou agradecer. Como é que eu vou falar obrigado, mas ele não quer ficar? Não tem, isso aí não existe. E ele falou assim, olha, a menina é bonita, está lá, está querendo ficar com você, e não sei o quê. E aí diz ele que mais uns 3 ou 4 chegaram e começaram assim, mas você não vai ficar com a fulana? Ela quer ficar com você e não sei o quê. E ele falou assim, pastor, eu tive que honrar a minha masculinidade. Porque entrou em xeque. Vejam, como é sutil. É sutil fazer a vontade de Deus. Alguns dias atrás eu fui numa banca de jornal comprar uma revista e achei uma outra lá. Revistas de adolescentes. E na capa dizia assim, a idade certa para perder a virgindade. E eu não sei qual é a idade certa, então eu comprei a revista para saber. Eu comprei e falei, bom, vou ter que descobrir, né? Eu não sei qual é a idade certa. E fui embora com a revista para casa. E cheguei em casa e falei, agora eu vou ler e vou descobrir. Eu não sei isso aí, eu não aprendi isso aí. E aí eu li a matéria toda e fiquei frustrado. Porque a pergunta não foi respondida na matéria. A matéria é o seguinte, qual é a idade certa? E a autora não falou a idade certa. Ela diz assim, 10 palavras, ela disse assim, não existe idade certa para perder a virgindade. O que existe é momento certo. E quando o momento certo aparecer, vírgula, sem grilos, vírgula, deixa rolar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Deixa rolar. E é isso aí. Padrões morais da Bíblia, não, deixa rolar.
Se está legal, tá bom, vai. Se entrega. E aqui está o quadro predito por Paulo: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Deixa o que Deus pensa para lá, e vamos viver do jeito que a gente acha que tem que viver. E aí entramos no mundo de mentiras e enganos, onde as pessoas inventaram uma tal de ética situacional. E sabe o que é ética situacional? A situação diz o que é certo e o que é errado. Por exemplo, em um determinado contexto, mentir pode ser certo, roubar pode ser certo, depende do contexto. Por exemplo, numa catástrofe, num terremoto, se eu invadir um supermercado e roubar, está certo, porque o contexto diz o que é certo ou o que é errado. Se a minha vida estiver em jogo e eu mentir, e eu salvar minha vida, está certo, porque o contexto me obrigou a mentir. E é isso que nós vemos acontecer por aí. Há uma tal de uma filosofia que está por trás desse símbolo, que diz que o bem não é totalmente bom, ele tem uma manchinha, e o mal não é totalmente mal, ele tem uma partezinha do bem. Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bem. E nessa teoria, alguns chegam ao extremo e dizem assim: não, o diabo não é totalmente mal. Algum tempo atrás, na cidade de Jandira, um rapaz me pegou na porta e falou assim: pastor, o senhor já viu a Bíblia pela ótica do diabo? E eu falei assim: que ótica do diabo? Eu falei assim: pastor, o diabo não é assim do jeito que falam que ele é. E eu comecei a ficar assustado quando aquele rapaz falou. Nunca ninguém tinha me dito essas coisas. E eu falei assim: o que você está querendo dizer? Eu disse: não, pastor, nós temos que olhar a Bíblia do lado do diabo também. Ele é um coitado, é um injustiçado nisso tudo. Sabe o que está por trás dessa frase desse garoto? Exatamente o que está ali. Ele não é totalmente mal assim, não. Ele tem um pouco de bondade também. Tem que ver o que aconteceu para ele estar do jeito que ele está. Se ele chegou onde ele chegou, é porque alguma coisa tem por trás. É a filosofia humana. Deus deixou a Bíblia Sagrada. E eu lhe pergunto: se nós temos a Bíblia Sagrada há 2000 anos, como é que chegamos nesse nível? Sabe como chegamos nesse nível? Vejam o que diz a Bíblia sobre aquele homem da iniquidade. Daniel capítulo 7 e o verso 25. Daniel capítulo 7 e o verso 25. Aqui a profecia fala exatamente daquele mesmo homem de Paulo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aqui está o que ele faz, o que ele fez e o que ele ainda fará. Daniel 7,25 diz assim a Bíblia: proferirá